Theo, me fala aí, qual que é a situação mais difícil que você pode imaginar na comunicação? Comunicação é a gente transmitir uma mensagem para o outro, né? Então acho que algo muito difícil deve ser a conexão com o público, se não rolar. Por exemplo, manter a atenção de adolescente deve ser foda. Meu Deus, deve ser muito difícil. Mas eu tenho uma pior. Imagina ter que fazer piada para um público que pagou para você fazer ele rir. Meu Deus, e se não dá certo, devolve dinheiro? Acho que sim. Mas agora imagina, 27 anos, será que a gente ainda consegue fazer a mesma pessoa rir? Num casamento, num relacionamento, será que rola? Não falta assunto? Deve faltar. E mais, imagina você ter que fazer o Natal ser interessante, só que você é o Papai Noel. Que pressão! Estamos aqui no Quem Tem Boca Vai a Roma, um programa da Impulsione Escola de Oratória, onde nós vamos falar sobre comunicação, só que sob uma perspectiva diferente, e convidando pessoas que a gente admira a comunicação de verdade. E para nossa primeira temporada, a gente escolheu uma locação, o Sheila Vintage. O nosso maravilhoso brechó com looks bafônicos e com um cenário incrível que acolheu a gente para receber os nossos convidados e falar um pouquinho sobre como eles interpretam e percebem a própria comunicação. E quem que a gente tem hoje? Hoje a gente tem ele, que é professor de matemática, comediante, Papai Noel e Rei Momo nas horas vagas. Mas a gente não veio aqui para falar sobre essa extensa carreira e nem sobre gestão de tempo. Na verdade, esse convidado tá aqui por conta da versatilidade dele na comunicação e por não deixar passar nenhum desafio comunicativo. Eu tô falando do Marcão! Bem-vindo, Marcão! Nossa, ouvindo a introdução de vocês, eu quase cortei os pulsos. Jesus, como é que eu vou dar conta disso tudo? Ah, sim, achei que tava chato! Muito não, eu tô fazendo assim, a pressão, tem que falar com o jovem, tem que falar com o adolescente, tem que falar com criança, tem que falar com 27 anos de casamento, eu digo, Jesus, acabou! Tá entendendo a coisa? Você botou a barra lá em cima. Nossa Caraca, Senhora. mas como que fala com públicos tão diferentes? Cara, eu acho que é você se entender diferente, porque se a gente é monotemático, a gente mira para um lado só. E existem pessoas que são assim, não necessariamente que seja um problema, um defeito, é apenas uma característica. Mas quando você se coloca à disposição de se adaptar ao meio ou de entender com o público que você está falando, é muito mais interessante. Você tira da manga aí um monte de coisa bacana, né? Então, é claro, diante de empresários, todos formados, pessoas intelectuais, eu tenho que ter uma postura muito bem adequada para aquele público. Agora, diante de alunos do 6º ano, que estão tudo fazendo 10, 11 anos, é incrível, né? Porque, pô, você está dando aula e você fala assim, ó, o conjunto agora é feito com chaves, vamos abrir aqui com chaves. Aí o outro fala, engraçado, minha mãe me deu a chave de casa essa semana. O outro falou, minha mãe viajou para onde? Para os Estados Unidos. Acabou a aula. E eles vão costurando. Eu digo, gente, que isso, vocês estão doidos? E aí é muito louco, porque eles são assim, é da natureza deles. O adolescente já do ensino médio tem outra pegada. Quando você vai num bar, faz um stand-up, você já tem um público que tem um favorecimento, ele tá ali para te ver. O bar é de comédia. Quando você vai no teatro, ele não tem para onde fugir. Vai ter que ficar até o final do teste. Cada momento te exige, te coloca diante de um desafio de comunicação. E isso é a riqueza de se considerar ou entrar nessa seara da comunicação. É muito legal, porque é tudo novo sempre. Não tem como você fazer a mesma aula, tenho 3 turmas iguais, eu tenho que falar de 3 assuntos, e inevitavelmente são 3 aulas diferentes. Não tem como ser igual. E isso favorece muito para quem se comunica. Você está sempre diante de espectadores que vão sim te dar um timbre diferente para cada momento. Isso é muito bom. Deixa eu pegar o gancho aqui. Ele vai falar sobre desinteresse, mas eu me perdi. A gente entrou em algo muito interessante. Então, puxa essa A aí. gente... Olha o gordo trabalhando aí. Puxa essa aí. Ah, tá. Então, a gente falou aí sobre esses 27 anos de casamento com a Inara. É a mesma piada funciona nos 27 anos ou você também tem que reinventar a piada? Depende do grau de interesse da pessoa na hora, né? É moeda de troca, né? O que eu quero? Se aquilo que eu quero vai acontecer, aí eu me divirto, eu rio. Claro que funciona, porque o legal também é porque você está diante de uma pessoa
Pô, Inara é uma mulher muito inteligente, muito sagaz e também meio que vai atrás das suas verdades e vai buscar coisas diferentes. E o grande molho do relacionamento é muito bem-humorada. E isso ajuda bastante, porque a gente tem a capacidade de rir de si mesmo quando algo dá errado. Nossa, é muito bom. Facilita bastante. E a mesma piada funciona. É porque no relacionamento tem coisas que você não precisa falar. Só o olhar já denuncia e as pessoas... Ambos já sabem do que está acontecendo. E tá pronto o sorvetinho. Nossa, é maravilhoso. É muito bom. Marcão, e você sabe quando uma piada vai funcionar com o público? Eu imagino que ela vai funcionar. Quando a gente escreve um texto de humor, a gente tem uma ideia de que aquilo lá vai dar certo. Algumas são tiros certeiros, a gente sabe que vai funcionar. Sabe assim, até o momento de você colocar em prática. E tem uma técnica para você fazer isso. A primeira vez você coloca essa piada, não diz que é uma piada, mas coloca ela no meio dos amigos, numa conversa informal. Lança e vê o que acontece. Depois você tem que ir para o outro público, de outra capacidade intelectual, de outra idade, fazer a mesma coisa e ver como é que volta. Quando você fizer uma terceira vez e deu certo e voltou, 99% de chance de ser uma piada que você pode botar no palco. Mas às vezes você é surpreendido. Você jura que era uma piada e não era. E o legal das apresentações em público, quando você faz um stand-up comedy, por exemplo, muitas coisas que aparecem naquele momento, às vezes de improviso, o pessoal ri demais. Ele fala assim, ué, o pessoal tá rindo disso daqui. No outro dia você vai lá, inventa e faz a mesma coisa. O pessoal ri de novo. Tem uma piada que eu nem sabia que tinha. Porque o momento calhou e o público me entregou, me avalizou que era uma piada. Então tem que ficar atento, porque se eu for ficar só refém do texto, eu perco essas possibilidades diferenciadas, entendeu? E o Marcão falou pra gente numa entrevista prévia que ele sentia que também existe uma forma de navegar, né, Marcão? Pra entender com o público, como aplicar aquela piada com o público específico à medida que você tá atuando junto com eles, né? É incrível, porque, por exemplo, eu não sou muito partidário de pegar alguém do público pra zoar, pra brincar. Mas eu faço sim quando eu percebo pelo olhar que o cara quer brincar. O cara olhando pra você, ele tá quase projetando o corpo dele pra cima do palco. E aí, na boa, você chama, ele vem, ele brinca, participa. Porque há pessoas que se sentem... Sabe aquela coisa, não vou dizer fã, assim, aquela coisa do que o cara assiste, vai ao palco e vê, ele se identifica tanto com você que ele se acha teu amigo. Uhum. Legal isso, não tem problema nenhum. Então ele se acha, ele se vê na condição de participante. Eu quero participar, eu quero fazer parte. E aí fica nítido a vontade dele e isso dá pra fazer. Mas pegar do nada, gente, você... Não dá pra fazer, porque você, infelizmente, pode encontrar uma pessoa... Vou te dar um exemplo. A menina adora o meu trabalho e resolve levar o marido. E o marido não queria ir, porque ele tinha que fechar uma planilha para entregar pro chefe dele. Mas ele foi porque ele estava devendo alguma coisa no casamento, e aí ele foi. Só que ele não estava pra piada, não estava pra nada. Ela é minha fã, e se eu errar e pegar ele, acabou, cara. Deu chabu. Ele não vai entrar na piada, ele não vai gostar, e já aconteceu casos do cara se levantar e ir embora. E aí? Aí perde todo mundo, né? Perde o público, perde você, que não teve o time da história, e perde o cara, porque o cara vai dizer, eu paguei pra você me fazer rir, não eu fazer rir todo mundo às minhas custas. É muito complicado. Então, eu não gosto de atravessar esse sinal, a não ser que eu veja que eu posso fazê-lo. Você falou agora de uma situação em que é possível que o comunicador perca o público, certo? Uma piada que não funcione. Quando você tem uma apresentação que não é tão legal, como que pessoalmente você leva? Você tem que preparar o público para as informações que você vai colocar. Ou você não pode ser pego de surpresa. Vou te dar um exemplo. Fui fazer um show uma vez no sul do estado, o cara perguntou assim, Marcão, você tem alguma piada relacionada a acidente de carro? Eu falei assim, não. Não tem nada passando por perto disso? Bom, lamento, cara, mas não. Não. É o seguinte... A filha do diretor, há um mês, morreu num acidente de carro. Só pra saber. E eu sei que se você falar isso, você não sabe da história, você vai achar que você está levando o público para uma situação e você vai cair numa armadilha. Cuidado. Ah, ele foi te avisar. Agora eu entendi. Achei que ele estava demandando uma piada. Não, que ele queria não. Ele queria alertar para não fazê-lo. Sim, entendeu? Sim, Como eu fui uma vez em Pomerode, eu não sei se você sabe, mas é uma das maiores incidências de suicídio por enforcamento. Não sabia. De jovens no Brasil.
ao ponto de corda não poder ser vendido em loja de construção, a não ser que um engenheiro se responsabilize que ele está comprando a corda. Nossa, chocado. Esse é o nível. É altíssimo. E eu fui fazer um show em Pomerode e a secretária de Cultura falou: Marcão, você tem alguma coisa envolvida no teu texto que remete a enforcamento? Não tenho. Não, legal, porque aí a gente tem um problema aqui. Muitos das pessoas que vão estar te assistindo tiveram, inevitavelmente, algum conhecido, algum parente, alguém da família ou conhecido próximo que teve essa situação. Então é legal também para quem vai ser contratado a fazer uma apresentação que possa lançar, até pode comentar, por exemplo, isso que eu comentei. Não, eu fui uma entrevista, um comediante comentou que deram uma noção para ele prévia do que assuntos que não era legal falar para aquela empresa, daqueles funcionários naquele momento. Porque às vezes você não sabe. Eu não estou sabendo. Isso também é comunicação, né? E aí, se munir dessas informações previamente é interessante. Mas é claro que sempre quando a gente vai fazer um trabalho desse contratado, a gente precisa explicar para a pessoa aonde que você vai entrar. Vou abrir essa porta, vou andar por aqui, vou fazer isso. Ele pode dizer, pô, não faz isso. Eu já tive também situações assim, tá vendo? Vai ter um cara com suspensório, um careca? Não brinca com ele de jeito nenhum. Beleza. E também, aí, em contrapartida, vai ter um gordinho com o cabelo um pouquinho maior, assim, ele vai estar sentado bem na frente. Fique à vontade, ele é o nosso recreio. Brinque com ele, porque quando você brincar com ele, vem tudo abaixo, porque ele é da loja 12. Então, sorteia alguma coisa e ele é o único da loja 12 que está ali e é ele que vai ter que subir no palco. Pode fazer. E ele vai se amarrar. Não, aí todos, imagina, vai lá para gente, vai pegar, vamos ver... 12, o troço veio abaixo. O troço veio abaixo, porque era legal. Porque o cara sabia que ia ser um ponto positivo. E isso é bom, você ter essas informações. Então, o comunicador, sim, precisa de se munir de informações prévias. Mas pode ser que tudo dê errado. Isso é a graça, né? E Marcão, comunicação, né? No seu caso, tem aí a comédia, que é bem forte, mas a gente também comunica outras situações que são mais difíceis, né? Você tem alguma situação complexa, difícil, que você teve que comunicar? Recentemente, um amigo meu, um senhor mais velho, mais amigo, também muito amigo do meu pai, faleceu e me pediram para... Marcão, você fala algumas palavras porque a gente não tem quem faça isso? Teria algum problema? Não, problema nenhum. E aí eu me vi diante de uma situação que, cara, eu vou num velório falar de um amigo meu que faleceu e eu não posso cair no clichê, era um homem cheio de vida, o homem tá morto, um homem cheio de vida. Não, eu não posso falar isso. Eu não posso enaltecer ele, porque eu sei que ele tinha um gênio ruim, às vezes ele atrapalhava no relacionamento, então eu não posso falar que ele era um cara super acessível, porque às vezes ele complicava. Mas ele era um cara de um coração maravilhoso, cara, muito bom. E aí eu comecei falando, gente, estamos aqui numa situação em que fomos pegos de surpresa. Então foi do nada e acabou falecendo. Mas o Rogério é uma pessoa legal, feliz, alegre, mas um gênio quase indomável, não é a Nereida, é a mulher dele. É verdade. E aí eu fui mostrando pro pessoal o seguinte, gente, eu fui pego de surpresa numa situação muito chata. E eu vou confessar para vocês que é muito chato isso que aconteceu comigo e com o Rogério. Nós estávamos super próximos antes da pandemia, frequentávamos a casa um do outro, ele recebia muito bem a gente em casa. E a pandemia nos afastou, e nós respeitamos essa distância pela idade dele. E depois que a pandemia voltou, nós ficamos de nos encontrar e sempre deixamos para depois. Não, semana que vem, quem sabe, mês que vem, quem sabe a gente vai ver. E eu me mudei para um apartamento que ele sabia que eu tinha me mudado e era para eu chamá-lo, para ele conhecer o apartamento. E hoje eu estou nessa situação. Ele se foi e eu não fiz isso. Então, pensem bem antes de vocês marcarem alguma coisa para outra semana, para deixar para outro mês. A gente é pego de surpresa. Então, infelizmente, eu vou levar isso comigo. Então, lembre-se, quando você tiver para marcar alguma coisa com alguém, faça para ontem. Porque corre o risco de você perder a oportunidade. Eu acredito que a gente vai se encontrar depois. E eu tenho certeza que se ele soubesse que eu ia falar num velório dele sobre ele ia dizer para mim, tu não esculhamba comigo, hein, gordo? Mas aí eu consegui deixar um troço leve, mas com algumas reflexões. Que a gente precisava sair daquele momento pensando alguma coisa. A gente tem que ser mais proativo
em cima das pessoas que valem a pena, que as pessoas que a gente gosta, que a gente quer bem. E temos que procurar essas pessoas, dar um abraço. Não é porque a gente pode se desfazer dela por alguma coisa, é porque a gente tem que enriquecer os momentos. Tem que dar prioridade ao tempo com o melhor valor possível. Quando a gente é jovem, a gente acha que é meio infinito, né? Tanto é que a gente imagina as pessoas que estão com 50 anos, quando a gente é jovem, como pessoas que já estão na finaleira e a gente já imagina. Só que quando a gente chega, eu tenho 53 anos, cada vez mais que a gente se aproxima do final, a gente vê que o corpo e a mente não andam na mesma velocidade. Não andam. A minha cabeça é completamente mais jovem do que o meu corpo. E não tem como você fazer as duas coisas andarem juntas. Não tem. O teu corpo vai padecer, você vai ter complicações, você vai romper em algum momento. A tua cabeça está a 1000 e ela está precisando de oxigenar. Por isso das oportunidades que aparecem, por isso de trabalhar com jovem, por isso de fazer coisas diferentes, por isso de atirar para vários lados, porque eu só me enriqueço de coisas diferentes e boas, entendeu? O corpo não tem jeito, ele vai pifar. É porque ele é feito para isso, entendeu? Mas a cabeça não. Marcão, você falou sobre situações em que o público estava vulnerável e é difícil até improvisar em uma situação tão delicada para um público que já está numa situação se sentindo triste por todo o contexto. Para você, esse é o tipo de público mais complexo, mais desafiador ou não? Ainda tem uma outra situação mais desafiadora falando com o público? A situação desafiadora é quando você não tem noção da expectativa, independente do público. Você não tem noção da expectativa deles, você não sabe exatamente o que eles estão esperando de você. Isso pode acontecer com alunos do primeiro ano do ensino médio, como já aconteceu de eu entrar para dar aula de matemática e um aluno falou: professor, ninguém nunca me fez entender matemática, não é você que vai fazer. Ele já deixa nessa fala um clima de preconceito do tipo: eu sou incapaz, você não vai conseguir mudar isso. Eu só falei para ele, o meu objetivo aqui não é fazer você se encantar pela matemática, é você entender essa tralha da matemática e depois você pode até se afastar dela. Só que você não vai se afastar. A matemática é inerente a qualquer tipo de profissão. No último momento você tem que contar dinheiro, no último. Então você faz parte. E tem a história muito curiosa do aluno do ensino médio que encontrou o gênio da lâmpada e aí esfregou o gênio. Apareceu: ei, vamos fazer 3 pedidos. Aí o aluno na hora falou assim: eu quero que a matemática desapareça do mundo. Aí o gênio, pá! Acabou. Tchau, vamos embora. Aí ele disse: não tinha mais 2 desejos? Aí ele assim: 2? Não entendi, 2. E entrou na garrafa e falou: quer dizer, até para fazer pedido. Precisa. Matemática é tudo. Mas é isso, mas a comunicação vai se tornar difícil quando você não tem ideia que público é esse, o que ele está esperando. Mas você consegue, com poucos minutos, ter ideia em que ele está receptivo. Você consegue. Com certeza, na hora. E Marcão, a tua experiência como professor de matemática muda a tua comunicação de alguma forma? Muda. Eu digo isso porque assim, eu percebo que, por exemplo, uma pessoa que é jornalista tem uma comunicação que é de um jeito, uma pessoa que fez direito é um outro lugar de comunicação, de termos. Como que a matemática muda a maneira como você fala? É a lógica. Lógica. Porque a lógica permite que você coloque o teu espectador numa situação em que ele não tem saída, dependendo de como você prepara ele, ele não tem saída. E a lógica matemática faz isso. Você consegue evidenciar. É muito legal quando você está dando aula de matemática e você consegue encantar o aluno e você percebe o brilho no olhar dele dizendo: eu entendi. A impressão que dá é que eles falam assim: então eu sou capaz? Então eu sou inteligente? Claro que é, cara. Imagina, você é capaz de ser inteligente. Você só tem que dar liberdade para que isso aconteça. Conversando com qualquer pessoa, de qualquer ramo, de qualquer atividade, a lógica matemática sempre vai estar à minha disposição. Porque é justamente em cima desse tipo de situação para argumento, contra-argumento, é que você vai utilizar as situações de matemática, claro. E como que instiga o interesse de um jovem adolescente em matemática? Esse eu quero saber. Parece bem complexo. Parece, tipo, hein? Cara, a jogada é a seguinte, não tem saída. Você tem que primeiro
quase que zerar o HD dele, tipo assim, gente, agora presta atenção no que eu tô falando, porque eu vou encaminhar uma linha de raciocínio e isso vai levar a uma dedução final. Então presta atenção, e aí você vai passo a passo colocando os pontos, colocando as coisas, fazendo os seus argumentos, preparando ele, sempre perguntando se ele está entendendo, chega aqui, concorda com isso aqui. Então, se você chegar nessa situação, como é que você faz? Ele fala, faço isso. Perfeito, tá certo. Peraí, então não é tão difícil. Eu consigo. Eu consigo. Cara, claro que consegue. É que também eu posso ter um péssimo profissional em sala de aula dando aula. A gente não pode esquecer que existem péssimos profissionais em todas as áreas, inclusive dando aula de matemática. Que já é difícil. Se ele acha Não profissional, é difícil, calma. se ele acha o profissional de matemática, vamos falar matemática porque é minha área, que ele é um semideus, que ele está acima do bem e do mal, e que as pessoas têm que correr atrás dele para perguntar como é que se resolve as coisas, tá tudo errado. O professor não tem que estar à frente dos alunos, tem que estar ao lado dos alunos. Porque ele só sabe um pouquinho mais do que os alunos. Essa história... Eu sou de uma geração que os professores eram vistos como se estivessem plantados em pedestais, e eles não tinham vida social, eles desapareciam e apareciam, não semideus, assim. E era muito louco, cara, porque você não imaginava que aquele cara tinha uma filha, tinha uma vida, tinha uma mãe, cuidava, ficava com febre. Não, você imaginava, apareceu, deu aula, conhecimento profundo. Ele sabe tudo, meu Deus do céu, nunca vou chegar perto dele, ele ia embora. A entidade matemática. Não, todas as disciplinas, isso era uma vertente da década de 70, 80. E aí, quando você começa a entrar para dar aula, primeiro que você já sabe que você é falível, como todo e qualquer mortal. Segundo, quanto mais eu me aproximar do meu público, mostrando que eu sou sim passível de erro, mais ele se identifica, mais ele abre a guarda. E outra coisa que eu repito a exaustão em sala de aula, se tem um local do mundo que você pode errar, numa escola. Aqui é que você erra. Só não na prova. Pelo amor de Deus. Porque antes, o sucesso, o que precede o sucesso é o fracasso. Então você tem que bater no peito. Não, tirei 2 na prova, bate no peito, esse 2 é meu. E eu vou atrás para fazer esse 2 não ser mais 2. Mas não fuja da tua nota, não fuja. E outra coisa, uma nota não revela o aluno. Não revela em hipótese alguma. Por quê? Naquele dia daquela prova, ele brigou com a mãe, o cachorrinho morreu, o namorado sumiu. Quais são todas as situações que gravitam em torno de um aluno, intelectualmente falando, para que ele esteja apto para fazer aquela prova naquele dia? Não é necessariamente uma verdade a nota que ele tirou. Pode ser uma circunstância. Como pode ser uma circunstância? Respeite a tua nota baixa. Vamos ver onde é que está errado. Pode ser um erro de atenção, pode ser um erro de conceito, pode ser uma distração, pode ser uma briga na família, pode ser um monte de coisa. Então, simplesmente, qual é a regra do jogo? Há possibilidade de recuperação? Vamos atrás, vamos estudar, vamos saber. Só isso. É possível. Porque na vida, cara, você vai cometer erros e esses erros só vão te jogar para frente. Só vão te jogar para frente. A pessoa tem que entender isso. Só que nós temos uma geração que, infelizmente, não está sabendo lidar com o fracasso. A geração nova não está sabendo lidar com angústia, não está sabendo lidar com erros. Ela acha que ela tem que ser sempre ser ajudada. Nós temos, infelizmente, a corroboração de alguns pais que vêm querer que o filho tenha um tratamento diferenciado, especial, quando, na verdade, não tem laudo nenhum para isso. E é apenas um mimo mesmo, entendeu? Quando a gente, na verdade, lembra... Cara, eu sou de um tempo que a gente... Minha mãe nunca soube se teve espelho de classe, por exemplo, onde é que eu sentava, porque eu nem me atrevi a dizer para ela. Eu me submeti à regra. Hoje em dia, não. Você tem a comunicação do pai. Meu filho está com problema de atenção, ele está sentando no local do quarto que é mais... E é muito louco, meu filho tem que sentar mais na frente. Só que todos os momentos que aquele filho, antes do espelho de classe ser implantado, sentava atrás por conta própria. Como que faz quando tem uma pessoa do público que está atrapalhando a dinâmica? Pode ser no stand-up, na aula... Tem uma técnica que a Milena Moraes uma vez falou que eu achei muito legal. Porra, sai de sala. Uma atriz, comediante, produtora maravilhosa. Fizemos alguns trabalhos juntos. E uma vez eu vi ela fazendo no show, eu falei, cara, isso é perfeito, vou usar. Ela estava dando show no bar e os caras conversando. Infelizmente, às vezes é erro do bar, tá? O bar não avisa para o público que vai ter stand-up. O público é pego de surpresa. O pessoal quer lá Não, beber, imagina que eu não te conversar. encontro há 5 anos. Você está na minha casa, vou te levar num bar. Maravilhoso. E a nossa conversa para botar em dia, aí chega um cara lá fazer stand-up. Não estou nem aí pro stand-up do cara. Quero conversar com você. Como o bar não avisa, porque para não afugentar, perder cliente, você fica nesse duelo. E ela fazendo o show e os caras conversando. Mas era o momento do show, então tinha...
Ela falou assim, vocês conseguem me ouvir bem daqui? Porque eu tô ouvindo vocês bem pra caramba. Se eu estiver atrapalhando, na boa, eu espero. Eu fico... Posso continuar? Nossa. Aí vamos ver como é que tá a situação. Se você tá se dando bem com o público e o público tá do teu lado, todo mundo se volta contra. Claro, porque o público diz assim, pô, até que enfim alguém tá falando pra esse cara calar a boca. É assim que funciona. Aí, numa sala de aula, você tem poder de exclusão. E você não pode banalizar a exclusão. Ela tem que ser feita na hora certa, no momento certo. Quando você percebe que realmente ele está contaminando de forma negativa quem está em volta dele, você tem argumento para poder excluir. Sai de sala. Você abre a porta, vai para a coordenação. Já saiu depois... de sala? Já. Já? Por quê? Eu não saí de sala. Eu saí, fui tirar um xerox de um caderno e daí eu não voltei. Não voltou. E aí eu fui convidado a ir de Olha fora a da desculpinha, sala para a sala da secretaria. Tava atrapalhando a aula. Tomou a liberdade de sair, você pediu autorização, não era o momento de tirar cópia. Quando você vai excluir, você tem que ter muito claro na sua cabeça o motivo da exclusão e você dá ao aluno a primeira versão. A primeira versão você que vai contar para a coordenadora. Depois eu quero você contando na minha frente. Claro, porque é muito fácil eu excluir, não apareço para a coordenação e o aluno chega lá e diz assim, não estava fazendo nada. Então ele me viu fazendo isso e na verdade foi uma interpretação equivocada dele. Foi um erro. Ele joga para mim o erro da exclusão. Quando na verdade eu faço questão dele repetir na frente da coordenadora. E a hora que ele fala errado, eu falo, como é que é? Não, tá certo, eu estava conversando. Sim. E pede uma bastante, na verdade, firmeza para lidar com o público da cidade. Precisa, claro. E se um professor não tem essa firmeza na comunicação, o que pode acontecer? O aluno adolescente, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de limite e ele gosta de limite. Ele gosta de alguém que bote ele no trilho, ele gosta de alguém que o faça obedecer às regras. Quando o professor deixa solto e ele vê que pode fazer o que quiser, ele é que nem filho. Eu vou testar para ver até onde está falando a verdade. Porque o cara fala assim, gente, sem conversa agora, não levanta mais, que próximo que levantar eu vou tirar. Aí o cara levanta por um descuido. Gente, eu não falei para sentar? Continua sentado, por favor. Opa, peraí, você não falou que ia tirar? Então tira. Então tira. Senão vira uma você não falou que ia tirar? Mesmo que você falou errado. Puta, vacilei. Ele levantou, sai. Porque você tem que manter aquilo que você prometeu. É um pacto, é um acerto, é um contrato verbal. Você falou que a regra do jogo é essa, você não pode permitir que aquilo não aconteça. Quando eu... gente, já falei, pelo amor de Deus. O aluno falou assim, ele fala, mas não faz nada. Pronto, acabou. E aí você perde essa credibilidade, você perde o respeito. Perdeu o respeito, acabou, não tem mais o que fazer. Aí, às vezes... ele quer incidir, quero retornar e resgatar meu respeito. Dependendo da situação, você não resgata mais. Você perde credibilidade só. Porque você já torna-se mentiroso. Marcão, você está falando pra gente sobre relacionamento também entre professor e aluno e os papéis que vocês ocupam dentro da sala. Né? E algo que eu achei super interessante na sua fala é que é sempre um para um, por mais que você esteja numa turma. Então, por mais que você tá num coletivo ali elaborando essas regras, você também tá do lado, ensinando. É um para um e nunca para massivo, né? Porque se você falar com a massa e botar um olhar turvo, onde você só enxerga tudo o mesmo rosto, você perde a tua particularidade, a tua identidade. Porque você tem que entender que dentro da cabeça daquele jovem não existe a turma. Só existe ele. E você tá falando para ele. Mesmo que você esteja falando para a turma. Por isso que é fundamental o olhar no olho. Eu aprendi isso na primeira aula que eu fui dar em 1992. O meu orientador falou o seguinte, o meu coordenador, olhe no olho do aluno e não desvie o olhar. Se vai tirar o olho de um aluno, olhe no olho de outro aluno e aguente o olhar. Para ele entender que você está enxergando ele. Diferente de você fazer uma conversa onde você não está olhando para ninguém. Que é um dos grandes problemas que a gente tem no stand-up comedy com uma luz incidente no palco, onde você perde a referência da onde está o teu público e até de como ele está reagindo. No teatro, esse é um ponto negativo. Muitas vezes eu peço até para acender a luz da plateia, eu dou um migué, né? Eu vou fazer um número, acende a luz da plateia. Não, pode deixar acesa, fica legal. Pra ver se tá... Claro, eu quero ver como é que esse público está reagindo. E mudando sua estratégia. Claro, exatamente. Agora, se eu tô
no caso do teatro, ou com uma luz muito forte em mim, eu não consigo ter percepção da reação do público, eu tô meio que no escuro mesmo, literalmente. Só que ali, diante dos alunos, eu preciso que ele entenda que a minha fala é para ele. Embora seja para a turma. Mas às vezes é muito legal isso. Eu sei que um determinado aluno tirou uma nota baixa e eu sei que ele tem potencial e eu sei que ele está decepcionado. Se ele está aqui nesse campo da sala, eu falo para um aluno que está ali. Porque eu tenho certeza que ele está ouvindo que é para ele. Bateu, doeu, pega que é teu. Porque eu não posso fazer de uma forma incisiva, porque eu posso constrangê-lo. E eu não posso fazer muito isso. domínio do público, de observar enquanto fala, Exatamente. observar o que está acontecendo no ambiente. Tem aquelas técnicas de oratória, eu sou super contra, de olhar na testa, de Não, olhar lá no imagina. fundo, para diminuir a Imagina. ansiedade, mas você perde o mais legal, que é a conexão. Conexão. com as Olha no pessoas. olho do aluno. E é incrível, porque você vai falando, você só vê as cabecinhas assim. E na sala de aula você não é tipo, entrei numa peça, as pessoas entraram, eu a vi hoje, foi todo mundo embora, eu nunca mais vou ver. Não. É alguém que você acompanha Você vai repetir. o ano inteiro, Repetir 3 o ano inteiro. anos. É Você cria um grau de intimidade com determinados alunos, ainda mais uma matéria como a minha que dá bastante aula. Tem gente que confidencia que às vezes me vê mais do que o próprio pai. Porque às vezes o pai está viajando, precisa viajar direto, precisa ficar ausente. E aí você se torna quase que uma referência paterna, entendeu? Então você tem que prestar muita atenção aonde que eu estou entrando dentro do universo dessa pessoa, o meu grau de importância. E é claro, eu não posso nunca me esquecer que eu sou uma pessoa pública enquanto professor, independente da escola, independente da cidade. Eu sou uma referência. Eu não posso, por exemplo, ir em qualquer bar, beber e sair rolando bêbado. Eu não posso, porque o cara vai dizer, esse é o professor de matemática daquela escola? Você é um formador, né? Não dá para fazer isso. Então eu tenho que ter essa percepção que eu preciso sim, entre 4 paredes, com família, todo mundo brincando, rindo, se divertindo, foda-se. Ou então no shopping. Meu Deus, é o meu professor ou é o Papai Noel? Caiu meu adereço! Aí que eu tô confuso. Caiu meu adereço aqui. Só um pouquinho, vamos pegar esse óculos. Cinema é assim, a coisa aparece e desaparece. É mentira, é tudo mentira. Ó! Viu? Meu Deus! É incrível, rapaz! É após. Cinema é tudo mentira. Eu falei, cara, como é que eu vou, bicho? Como é que eu vou fazer? Aí eu pensei, cara, eu vou pegar uma peça de cada personagem forte que eu tenho. Aí fui lá no Rei Momo, peguei essa bata, porque o que aconteceu? Eu fui Rei Momo, no momento que eu jamais sou do carnaval, não sei o quê, fui pego de surpresa. E da noite pro dia eu precisava ter uma sequência de roupas. Comprei esses tecidos. Essa bata é super fácil de construir, porque tu dobra o tecido, faz um buraco pra cabeça e tu costura do lado. Pronto, tá feita a roupa do Rei Momo. Eu tenho vermelho, eu tenho azul, eu tenho verde, eu tenho amarelo, eu tenho preta, eu tenho branca, eu tenho prata, então... Hoje foi a glamour. Eu peguei essa daqui, que tinha um brilho, que eu adoro o brilho, né? Tem esse aqui, que é um adereço do Papai Noel, é o tipo de tecido que eu uso, é um veludo italiano, onde tem uma costureira que faz a roupa específica pra mim, do meu tamanho, tudo certinho. Pera, é legal ser Papai Noel? É legal ser Papai Noel. Incrível. É encantador. É o personagem mais forte que você pode ter. Porque você é incrível, a mulher que me ensinou, a diretora que me ensinou a ser Papai Noel. Você não vai encantar as crianças, você vai encantar os adultos, os idosos. Eu falei, os idosos? Marcão, é a única referência que eles têm que encanta o universo deles. E quando você aparecer, eles vão acreditar que você é Papai Noel. E aconteceu isso. Aconteceu isso várias vezes. Uma vez, me botaram para descer lá no São José, na beira-mar de São José, de helicóptero. Já foi um evento, né? Eu chegar no aeroclube, a hora que eu olhei o helicóptero, aquele esquilo, helicóptero pequenininho, eu falei, isso não vai subir nunca. E é um helicóptero que só cabe 2 pessoas, imagina, senta uma bigorna do lado do piloto, ele tem que guiar fazendo contrapeso. Pra fazer o troço andar. Eu falei, eu vou voar, né? Eu falei, cara, isso aqui vai cair. Eu falei, pelo menos eu vou sair no Fantástico, né? E aí subiu pra descer, os lindo, pra sair, pra desentalar, foi um trabalho, não sei o quê. Beleza, um mar de criança, mas um mar de criança. Pô, Papai Noel chegou de helicóptero. E aí é um evento, é uma... Cara, no meio das crianças, uma senhora veio, se aproximou, chorando, e falou, eu nunca pensei que eu pudesse tocar no Papai Noel. Cara, ali, o que você está fazendo?
você abriu uma porta do universo daquela pessoa, daquela senhora, que estava trancafiada por circunstâncias de que se você é adulto, você não pode se encantar, a vida tem que ser pesada, você não é mais criança. E quando ela vê o Papai Noel, cara, ela fala, ele existe e eu posso tocar. É muito louco, muito louco. E é muito tocante, porque é preciso que você dê um abraço acolhedor e que você sinta a magnitude da personagem. É muito, muito forte. Muito forte. É muito legal. Então, quando a diretora me ensinou, você está numa sala botando lá a sua roupa, você vai caminhar até a poltrona no shopping. Vou dar uma suposição. Você saiu da sala, você não é o Marcão. Você não é o Marcão, você é o Papai Noel. Então, eu sempre que estou em trânsito com a roupa do Papai Noel, pode ser onde for. Eu ando como senhor de idade, eu olho como senhor de idade, eu tenho a velocidade de percepção como senhor de idade. E às vezes os caras acham que eu sou bem mais velho. Porque eu saí lá e fui me encontrar com o cara que me contratou. E tô ali à disposição, faz isso, não, beleza. Tá. Eu tô atuando já o tempo inteiro. E ela falou, você está sendo observado por 360 graus a todo momento. Não ande como o Marcão, não é o Marcão. Não é o Marcão. Você é o Papai Noel. Ali, e só depois que você entrar no local, tirar a roupa aí, tudo bem. Então é preciso muita concentração, porque você está atuando. Se eu tenho 50 crianças para abraçar e dar um beijo, a minha força da primeira tem que ser igual da última. A última não tem culpa, porque é a última. E ela tem uma expectativa. E quando ela chega, você tem que recebê-la como recebeu a primeira. Às vezes, os senhores que se parecem com o Papai Noel, que estão em shopping, não têm essa percepção de atuação. Eles são pessoas boas para fotografia, mas não para atuação. E aí eu acabo me valendo porque eu abro uma porta da publicidade, que eles não têm. Tanto é que quando eles aparecem, muitas vezes são só dando tchau. Tá, e o óculos? O óculos é da Tutti Frutti, é uma personagem que eu tenho, que é uma bichona, que é uma sexóloga que ensina um monte de coisa, leva pro palco uma mala rosa da Barbie. Essa mala da rosa que abre tem um monte de vibrador, um monte de coisa de sexy shop. E ela usa isso daqui e liga assim, maravilhosa. Ah, eu quero assistir essa. Tutti Frutti, personagem que no teatro, lá no palco, coloca as pessoas diante da realidade de que o sexo é maravilhoso, mas todo mundo tem que aprender muito. Léo, vamos para aquele momento? Eu acho que chegou aquele momento. Eu também acho que chegou aquele momento. Essa é a hora do quadro A gente dá a situação e você que lute. Bora? Adoro improviso. 0, 1 ou 10? 10. Eu não boto 0, 1. É só 1, 2, 3, 4. Chiquérrimo. Pelo Fala, amor de Deus. yes. Vamos lá. Você precisa dar uma notícia de que, pros seus colegas de trabalho, de que você decidiu mudar de carreira. Como é que você comunica essa decisão? Cara, eu já fiz isso. Pois é. Eu já fiz isso. Com o professor, eu me lembro disso. Eu em 2010, precisava... Em 2008, eu fui fazer um curso de teatro e me descobri ator. Em 2009, continuei fazendo teatro. Em 2010... Em final de 2009, eu escrevi uma peça, um solo de humor, o meu primeiro solo, que é Um Gordo Nu e Cru. E em 2010, eu estreio esse solo dando aula de matemática. Eu fazia o solo e dava aula de matemática. Quando chegou em 2011, por circunstâncias das escolas, elas acabaram me demitindo, porque eu tive um problema com a administração da escola, o outro porque eu estava atrapalhando, porque eu vivia mudando de horário. Isso era um problema para a escola. E aí eu falei para os meus amigos, eu vou parar de ser professor e vou começar a ser ator. E eles disseram, você tá maluco? Você levou 18 anos para construir uma carreira, agora que você tem um nome dentro do mercado, eu vou fazer o que me faz feliz, cara. A minha esposa me apoia, a minha mãe me apoia, meu pai me apoia, eu quero fazer isso. Aí no dia seguinte um amigo meu ligou, Marcão, tem vaga na escola tal, o cara tá precisando de professor de matemática, vou indicar você. Eu falei assim, não, eu vou ser ator, eu tô fora. Ele falou, agora eu entendi, realmente que você vai tentar. E não tem problema nenhum eu, no futuro, voltar para matemática, porque eu não estou saindo com ranço. Eu não estou sendo chateado, eu não estou sendo
desmotivado, eu estou saindo para uma nova perspectiva. E tudo que eu aprendi na matemática me ajudou no palco. E vice-versa. E quando eu volto em 2019 para a sala de aula, porque um professor se acidentou, e aí é legal essa história, eu ruim de grana, muito ruim de grana, passando trabalho mesmo, dificuldade de fazer show, em 2019, não tinha pandemia ainda. E aí me ligaram, estão precisando de você, vamos fazer uma entrevista. Eu fui lá fazer a entrevista, o cara jogando bola, se acidentou, desligamento de joelho, não sei o quê. Vai ficar 90 dias fora, você pode assumir? Quantas aulas ele dá? 28 de 30. Aí já fez, sabe? Prenim. E aí, Marcão, vamos? Vamos. Aí quando terminou 90 dias, Marcão, ele vai precisar mais. Será que você fica? Ah, imagina! O dinheiro entrando, cara! Tá, eu fico. Bom, resumo da ópera, ele ficou 1 ano e 2 meses fora. E eu voltei pro mercado, porque aí os outros colegas começaram a ligar. Acho que a gente tem que estar à disposição do fracasso, das tentativas, dos erros, dos acertos. E é muito legal, né? Quando o aluno roda, a mãe fala, né? Você rodou, meu filho. Mas quando ele é aprovado, ela fala, ele aprovou. Por mérito dele. Então quando roda é por meu mérito. Polêmica! Então eu mudei de profissão várias vezes, eu tenho várias profissões e atuo em várias áreas. Eu sou produtor numa festa dos anos 80, eu sou Rei Momo, eu sou professor de locução e voz, e de interpretação de voz, sou professor de teatro, de atuação, dirijo, fizemos uma peça, eu dirigi, a Gabi. Você adquiriu carreiras, né? Você não mudou. Na verdade, eu não neguei carreiras. Eu não neguei carreiras. Eu não neguei, eu não virei as costas para as possibilidades. Temos aqui uma Anitta. Quase, né? Marcão, é isso, abrindo o leque de possibilidades. Muito obrigada por trazer toda a sua autenticidade e toda a maravilha que você é na comunicação, com tantas áreas, tantas profissões. Depois ensina um pouco de gestão de tempo pra gente. Pois é, né? Pra ver se dá eu vou adorar saber como encaixar tantos projetos assim. Cara, eu agradeço demais, muito obrigado. E recado final, nunca deixe uma oportunidade passar pela sua frente, porque daqui a pouco você vai ver, passou. Então, viva a vida. E nunca se esqueça de não deixar para uma semana depois ou um mês depois para se encontrar com seus amigos. Esse é o TEDx dele. É importante. Arrasou. Muito obrigada. Obrigado, valeu. E até o próximo episódio de Quem Tem Boca Vai a Roma.